Eu quero com vocês compartilhar Atos, no capítulo 20. Paulo aqui, ele está se despedindo da igreja de Éfeso. E essa despedida dele é muito triste para aqueles que vão ficar nessa igreja. Então ele chama os anciãos, ele chama a liderança, ele chama os presbíteros daquela igreja, ele chama aquelas pessoas e começa então a falar algo para eles que é de muita riqueza para nós. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, com todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata e nem o ouro e nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Em 2010, o IBGE nos lançou uma informação que me deixou muito preocupada. Deve ter já, se for atualizar essa informação, com certeza ela já está também maior. Foi falado que a Igreja Católica diminuiu muito e a Igreja Evangélica cresceu muito. O número de evangélicos tem crescido assustadoramente. Só que isso, para muitos, é um alarme. É algo muito preocupante, gente. Porque se o número de evangélicos cresceu, no mínimo, deveria refletir isso na nossa nação. Deveria ter diminuído a violência, a corrupção, o tráfico de drogas, a prostituição, os divórcios e tantas outras coisas. Homicídios, suicídios. Tudo isso deveria ser o resultado de uma figueira com frutos. Se realmente esse número de evangélicos fossem evangélicos convertidos em serviço do reino. Então Paulo, quando ele reúne essa igreja para se despedir dela, ele nos dá aqui, ele pontua aqui para a gente umas coisas muito importantes, que eu queria que a gente trouxesse para as nossas vidas. Como ele está aqui dizendo: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós. A vida de Paulo, a vida de serviço de Paulo ao Senhor e ao Evangelho, era coerente com a vida secular dele. Condizia com Paulo. O que Paulo pregava, o que Paulo fazia, a maneira que Paulo se portava diante da igreja, no meio da igreja, diante das pessoas, condizia com Paulo dentro de casa. Quem ele era, como ele vivia. Nós, vivendo dentro desse contexto, dessa crise, como que a gente vai fazer? A gente olha para a nossa liderança, olha para quem está à frente e não enxerga uma vida que condiz, uma vida coerente com o ministério, com o dom, com o talento que o Senhor deu. Como que você faz? Tem pessoas que esmorecem na fé, tem pessoas que desfalecem, tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que desistem. Então, mais do que depressa, vamos olhar
para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é perfeito, Ele não caiu, Ele é perfeito, e é a Ele que nós vamos imitar, é a Ele que nós devemos seguir. Então, queridas, não se detenha no seu caminho, no seu serviço ao Senhor, quando alguém caiu, quando alguém fraquejou, tropeçou. Sabe por quê? Porque todos nós temos pés de barro. Líderes, pastores, professoras de crianças, líderes de departamento, adolescentes, jovens, senhoras, todos nós temos pés de barro. Vamos levar as pessoas para Jesus, não traz para você. Não traz elas para você. Né? Tem pessoas à frente que tem tanto desejo do holofote, precisa tanto estar em evidência, que começa a garear para elas discípulos. Ah, fulano é meu discípulo. Ah, eu sou discípulo de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Quando essa pessoa começa a chamar mais atenção do que Jesus, é porque ela já virou uma estrela. E quando há estrelas, não há sol. O sol da justiça não brilha mais. Nós temos uma tendência muito grande a seguir homens. O Brasil tem uma tendência no meio evangélico muito grande de idolatrar pessoas de carne. Quem somos nós a tirar pedra de nossos irmãos católicos que se prostram em imagens de barro? Nós temos nos prostrado em gente de carne. Temos fechado os nossos olhos para o Evangelho e seguido a liderança que guia da forma que eles quiserem guiar. Eu estou falando generalizado. Tá? Generalizado. Eu posso falar por mim mesmo. Quando a igreja é regida por um sistema, quando o sistema toma conta e é maior do que a palavra, maior do que o Evangelho, quando no sistema os dogmas, as doutrinas, as leis de comportamento e moral ultrapassam a da palavra de Deus, esse sistema não vai mudar. E ele acaba mudando você. Você acaba se adaptando a ele. Você toma forma daquele sistema. Isso pode acontecer em qualquer igreja, gente. Toda igreja tem um sistema, toda igreja tem suas regras, tem suas doutrinas, tem a sua política. Toda igreja tem um corpo místico, tem a igreja mística dentro dela, mas ela é uma instituição. Ela precisa de administração, ela precisa de departamentos, ela precisa de uma organização. Não tem como fugir disso. Mas se você começa a viver só aquilo ali, se você começa a ter um norte para a sua vida espiritual só dentro daquele sistema, você começa então a não servir mais com excelência. Você começa a servir instituição. E isso eu vejo acontecendo. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a servir tanto a instituição, de segunda a segunda, sem intervalos, sem tempo, de bom coração, de boa intenção, servindo. A minha vida sempre foi servir. Sempre foi servir. E quem é chamado para Cristo é chamado para servir, porque o Mestre nos deu esse exemplo. Ele nos serviu, Ele lavou os nossos pés. Então esse exemplo é dele e nós vamos servir. Agora, a quem nós vamos servir? O que nós estamos servindo? Então a primeira coisa que Paulo aqui nos ensina, a quem ele servia. Ele servia a Deus. Ele serviu ao reino. Só que no meio dessa bagunça toda hoje da igreja, que está a igreja do Senhor, que os homens, nós estamos fazendo, nós nos confundimos. A quem estamos servindo? E ao que estamos servindo? Então, dentro desse sistema, eu não me dei conta que os meus serviços estavam sendo praticamente quase 100% à instituição, ao sistema. E Deus, antes de me levar para o vale da enfermidade, antes de começar a minha jornada no vale, Ele precisou primeiro pontuar uma coisa na minha vida.
ia servir. E para isso, ele tirou de mim a função que eu mais idolatrava, vamos dizer assim. Eu quase morri quando tiraram de mim. Eu era tão religiosa, mas tão religiosa, servia tanto a minha religião, que eu quase surtei. Passou um aperto comigo. Eu comecei a chorar. Falei assim, não, o que eu fiz de errado? Eu devo ter feito alguma coisa de errado? O religioso é assim, o fariseu é assim. Então, às vezes, quando a gente está muito cheio do ego, ou do superego, né? Todo mundo tem ego. Mas quando o ego está muito grande, estamos servindo tanto, né? Servimos tanto, que nós não percebemos que o ego ficou inflamado demais. Aí, quando tira alguma coisa sua, você fica louco. Não, eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa? Claro que você fez, você passa uma hora, todo dia. Né? A gente às vezes não é capaz de falar assim, ô Senhor, me molde, me faz, completa em mim o que precisa, transforma a minha vida, faz o que precisa fazer na minha vida. Não sai caçando justificativa. Nós queremos sempre justificar alguma coisa que perdemos, justificar quando pecamos. Não tem justificativa. Ele é Deus na tua vida e pronto. Eu fui para casa desesperada, mas eu fui com uma palavra de Deus para mim. Não entenderás isso agora. Eu faço isso para o teu bem. Como que uma coisa que estava me doendo tanto era para o meu bem? Como que João fala isso? Me tira uma coisa que eu mais amava na igreja e fala que é do meu bem. Fui para casa 3 dias depois e ele falou que ia me visitar em sonho. E ele é fiel. Independente do que nós somos, nós não valemos nada, ele é fiel. Eu fiquei muito confusa. Porque dentro do sistema que eu vivia, eu colocava a obra em primeiro lugar. Ela estava tão em primeiro lugar na minha vida, que estava até antes da minha família, antes do meu casamento, antes das minhas filhas. Eu tive que aprender então o que ele estava dizendo. Na verdade, a obra dele não estava em primeiro lugar na minha vida. Era a obra institucional. E era óbvio, só depois que eu fui ver, que eu não tinha tempo, primeiramente, eu não tinha tempo para ele. Não tinha tempo para Deus, paradoxo, né? Você serve, não tem tempo de pegar a Bíblia para ler, de sentar e estudar a Bíblia. Você lê lá rápido algumas coisas que você vai precisar para dar uma aula, para pregar, mas ter uma vida disciplinada, todos os dias, de um tempo devocional com Ele. Eu não tinha não. Não tinha não, sabe por quê? Eu tinha um monte de relatório para fazer, eu tinha um monte de coisa para preencher, eu tinha um monte de coisa para preparar. Eu não tinha tempo para Deus. Estava servindo. Estava em serviço. Quando eu olhei para as minhas filhas, eu vi que eu não tinha tempo para elas. Não tinha tempo para meu esposo. Eu coloquei a igreja antes da minha família. Se a obra está em primeiro lugar na sua vida, querida, a igreja nunca pode tomar o lugar da tua família. A família do coração de Deus. Nunca. Nunca. Aquilo que Deus faz, aí eu já pode ter certeza disso. Eu falo isso com muita propriedade. Aquilo que está no coração de Deus não traz prejuízo para a tua família. Não traz prejuízo para o teu casamento. Não traz prejuízo para a tua saúde. Não faça aquilo que o Espírito Santo não te chamou para fazer. Não queira uma coisa que você não foi chamado para fazer. Não copie algo de uma liderança que não é para você. E Paulo continua. Me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, servindo ao Senhor. É ao Senhor. Com toda a humildade. Motivados por amor. Se é para o Senhor, vai haver frutos. Haverá fruto de alegria. Haverá fruto do Espírito Santo. Se é para o Senhor. Se não é para o Senhor, queridas, haverá prejuízo. Haverá rixas, contendas, enfermidades emocionais. Quantos hoje sofrendo na igreja de transtornos de ansiedade? Eu tenho conhecido crentes, mulheres e homens, transtornados,
transtornados por causa do serviço. Colocar a obra em primeiro lugar. Que isso é, na escala de valores, Deus, relacionamento com Deus, né? Deus não é glorificado na forma que você busca Ele. Não. Ele é glorificado na tua vida na forma que você o conhece. Nem pelo que você quer dele. Muitas vezes nós buscamos porque queremos algo dele. E quando eu busquei uma vez querendo algo dele, sabe o que ele me respondeu? Eu te quero mais perto de mim. Me deu essa resposta. Então eu não precisava buscá-lo pelo que ele tinha para me dar. Eu tinha que buscá-lo para estar perto dele. Eu precisava conhecê-lo pela palavra que fala que se eu obedecer à voz dele, se eu obedecer à palavra dele, todas as bênçãos já estão sobre a minha vida. A palavra de Deus nos fala que se eu seguir, se eu crer no Senhor, se eu obedecer, os sinais vão me acompanhar. Então isso é uma vida de relacionamento, de intimidade. Não é comportamento. Eu vou comportar. Eu vou usar roupinha de crente, vou usar perfume de crente, vou ouvir musiquinha de crente, vou fazer tudo que crente faz, mas não converteu. Deus não é glorificado no teu comportamento. Porque quando somos vocacionados, chamados, Ele vai te ensinar. Ele vai te instruir. Não precisa correr atrás de nada. Faça tudo. Tudo o que tiver que fazer, faça de coração, como servindo ao Senhor. Mas nunca perca de vista esse foco. Se pergunte sempre: eu estou fazendo isso para o Senhor?